Olá pessoal, sou Paulo Carvalho, sou diretor comercial da FBS Sistemas e Soluções. Estamos aqui hoje em mais um vídeo e hoje estaremos falando um pouco sobre estoque e suprimentos dentro do nosso setor de metalurgia, ok? Então iremos fazer apenas uma breve apresentação, bem simplificada para que tenha uma ideia, para que depois nós possamos estar fazendo uma apresentação mais completa para você. Então nós vamos falar um pouco sobre o estoque e suprimentos. Nós vamos falar um pouco sobre o consumo de materiais. Esse consumo de materiais ele pode ser tanto itens de consumo como insumos, matéria-prima, produto acabado e assim sucessivamente. Então, dentro do nosso ERP, nós temos aqui um cadastro do produto. Dentro de uma pesquisa de qualquer produto, eu posso estar entrando aqui no meu estoque, analisando o consumo dele, vendo a média de consumo desse material para que eu possa trabalhar com o mínimo e máximo desse produto também. Nós temos os cadastros de almoxerifados. Então, dentro do cadastro de almoxerifado, ele é por empresa. Como o nosso software ele é multi-empresa, ele pode ser por várias empresas. Então, eu posso ter vários almoxerifados por empresa, ok? Eu posso ter lá minhas ruas, minhas estantes e assim sucessivamente. Então, nós temos hoje um relatório de posição de estoque que eu posso estar mostrando quanto que eu tenho de estoque em cada almoxerifado de cada empresa ou no global. Inclusive eu posso estar vendo esse estoque meu tanto no período que eu quero. Então eu posso simplesmente chegar aqui dentro do meu sistema, consultar o meu estoque, tirar um relatório de estoque gerencial, de posição de estoque e dizer que para a empresa 1, por exemplo, o almoxerifado geral, eu quero analisar quanto que eu tinha de estoque dele no dia 31/12, por exemplo. Então eu entro aqui no dia 31/12, eu quero analisar quanto que eu tenho de estoque, tiro o relatório e envio para o Excel. Podemos também analisar o inventário completo de estoque, a gente chama de auditoria, que a gente pode fazer o inventário de todo o teu almoxerifado ou partes do teu almoxerifado. Então eu posso dizer a quantidade de materiais que eu quero, ou de uma rua, de uma estante, ou de um local. Posso imprimir o relatório de uma contagem cega, né, que a gente chama de contagem cega. Depois a gente vem, coloca toda a quantidade dentro do nosso relatório, dentro do sistema. Depois eu faço o fechamento dele. Temos também uma consulta de curva ABC. E o interessante dessa consulta de curva ABC, que dentro dessa consulta de curva, eu consigo fazer várias análises. Eu consigo analisar tanto por grupo, por subgrupo, consigo analisar por classificação de material. Então eu posso falar assim, eu quero saber apenas minha matéria-prima. Então eu quero saber minha matéria-prima, meu estoque por valor atual dentro da minha empresa. Então eu posso consultar o meu estoque por valor. Eu estou consultando aqui do material que eu tenho mais valor para o menor. Então um dos meus produtos, por exemplo, ele está me representando 58% do meu valor de estoque. Tá? Então eu poderia também, inclusive, analisar por saída, por período. Então eu posso falar assim, eu quero, em vez de analisar matéria-prima, eu quero saber meus produtos acabados. Então eu quero analisar meus produtos acabados num período, do 8 de 2022, por exemplo, a 30/1 de 2023. Eu quero analisar os meus produtos por quantidade, ou seja, os itens que mais têm saída da minha empresa. Eu poderia também, inclusive, tirar um relatório aqui automaticamente e ter todos os meus produtos dentro do sistema. Então esse aqui é uma curva ABC, que essa curva ABC aqui, depois lá no comercial na frente, nós vamos poder também analisar os produtos que mais vendo, etc. Mas esses produtos são os produtos que mais saem da empresa. Isso vai facilitar muito para que eu possa entrar dentro de um determinado produto e analisar o mínimo e máximo, analisar estoque e assim sucessivamente. Aí nós temos a expedição, que é depois que passa pelo meu PCP, eu fabrico o meu produto, meu produto entra para o meu estoque, meu comercial pode disparar para a expedição todos os meus pedidos pode escolher os pedidos de venda que eu vou fazer a expedição, consigo consultar os meus pedidos de venda, consigo fazer uma expedição desses pedidos, inclusive fazendo leitores de código de barra, tá? E volume, etc., tirar a etiqueta desses produtos. E consigo, inclusive, não apenas trabalhar com ressuprimento de estoque, porque às vezes você fala assim, meu produto ele tem uma saída sazonal, então eu não consigo fazer uma análise
de mínimo e máximo dos meus produtos, mas eu consigo fazer uma análise por um período que eu quero, ou um período na mesma época do ano passado, ou mês retrasado e assim sucessivamente. Consigo fazer uma comparação num período que eu quero, dos produtos que saíram naquele período, e ele cruza com o que eu tenho no meu estoque e fala uma média de consumo daquele material. Inclusive, se eu for para a abinha para frente aqui, eu vou conseguir fazer uma análise do que eu preciso fazer de ressuprimento de estoque ou não. Então eu tenho o meu ressuprimento de estoque também, que o meu ressuprimento de estoque hoje, inclusive, eu posso trabalhar com o meu ressuprimento de estoque lá no meu compras. Eu posso trabalhar com ele de uma forma para analisar somente pedidos em carteira. Então eu posso estar fazendo uma análise de pedidos em carteira, por exemplo. Posso estar escolhendo um almoxerifado que eu quero fazer essa análise de pedido em carteira. Ele mostra para mim. Posso fazer por mínimo e máximo. Posso, inclusive, nesse ressuprimento de estoque, analisar produtos, principalmente que são subprodutos, para esses subprodutos que eu queira deixar no meu estoque, analisar o mínimo e máximo dele, ou uma média de consumo dele, e gerar até a ordem de produção. Então, além de eu gerar eu posso gerar tanto o meu solicitação de compra, como gerou aqui, que vocês podem ver, ou eu posso estar gerando também o meu estoque, se for produto de subproduto. Aí nós temos os suprimentos compras, que nós vamos falar um pouco do compras. Lá no compras eu posso gerar as minhas cotações, posso incluir as minhas cotações em determinados fornecedores, disparar os meus fornecedores por e-mail. Inclusive agora nós temos a possibilidade também de estar disparando um link de compras para o meu fornecedor. E nesse link de compras aí o meu fornecedor ele recebe esse link, ele faz o preenchimento, ele faz esse preenchimento do que ele necessita, dispara os preços da minha cotação e eu recebo essa cotação já preenchida do meu fornecedor. Isso vai facilitar com que eu faça uma análise do meu fornecedor, analisando quem foi o ganhador, qual que foi o histórico da última compra, quanto que eu paguei, qual a variação e etc. Inclusive uma coisa bacana, você que é do lucro real, lucro presumido, que você tem crédito sobre os seus produtos, principalmente. Então aqui no compras o sistema ele consegue fazer uma análise daquele produto que você tem crédito, que você toma crédito dele. O sistema consegue verificar, inclusive lá no teu fornecedor. Por exemplo, se a gente entrar aqui num cadastro de um fornecedor, um exemplo, vamos pegar aqui só para a gente ter uma noção. Vamos pegar um fornecedor qualquer, vamos entrar dentro de um fornecedor. Dentro do teu cadastro de fornecedor, o sistema consegue verificar se ele é do Simples Nacional, do lucro presumido ou do lucro real. Eu consigo fazer uma análise também de um material. Dentro desse material, vou dar um exemplo aqui de um tubo qualquer. Vamos pesquisar um tubo aqui, ó, tubo de alumínio. Consigo fazer uma análise desse meu material e dizer se eu tomo crédito desse produto. Então, se eu tomar crédito desse produto, o meu fornecedor, ele for um fornecedor que eu também tomo crédito dele, e o sistema consegue fazer já a análise aqui e já me dá o valor líquido de cada fornecedor daquele material. Então isso vai me ajudar muito na cotação do material, se eu estou cotando fora do estado, a diferença de alíquota e assim sucessivamente. Depois disso, se eu quiser, ele passa por uma aprovação de compras. Essa aprovação de compras aqui eu consigo fazer uma análise também de histórico de compras, mapa de cotação, condições de pagamento, quem é o ganhador e etc. Consigo trabalhar também com orçamentário. Lá na frente a gente pode estar falando sobre orçamentário num vídeo específico. Esse orçamentário eu consigo ver o saldo de verba que eu tenho no meu departamento ou no meu centro de custo e ver se eu tenho disponibilidade para isso ou não. Então eu posso aprovar ou reprovar minha compra, que vai cair numa carteira novamente para o comprador, que ele pode gerar o pedido de compra em PDF e esse pedido de compra está disparando para o fornecedor. Depois eu tenho alguns indicadores, como rastreabilidade de compras. Isso vai me ajudar muito, principalmente para que as pessoas que façam solicitação de compra, seja ela por uma solicitação avulsa, por um ressuprimento de estoque, ou até o almoxerifado que fez uma solicitação de compras de vinda de uma requisição de material, por exemplo, ele possa rastrear essa compra. Ele não precisa ficar ligando para o comprador e falar, que pé que está minha compra. Ele sim faz um rastreio da compra, seja por código de material, por solicitação, por centro de custo, por pedido de venda, por requisição de material, enfim. Ele pode rastrear isso aí tem a legenda toda aqui das minhas compras e o sistema vai me dizer que situação que está cada material, cada produto da minha compra. Então depois eu tenho alguns indicadores, como posso fazer algumas pesquisas de resultados por cento de custo do que eu já comprei.
alguns relatórios de pedido de compra para analisar compras em carteira, compras que está atrasado e assim sucessivamente. Alguns indicadores de negociação de compras, como prazo de entrega, avaliação de fornecedor. E é isso aí, pessoal. Esse foi apenas um vídeo básico de como funciona um pouco do nosso estoque, do nosso ressuprimento de compras. Lembrando que estamos à disposição para estar entrando a fundo sobre o assunto. Quero agradecer, tenham um ótimo dia.